Beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais. Hoje nós vamos trabalhar a política energética brasileira. É muito importante que, se você não assistiu a aula introdutória sobre energia, assista, tá? Falando lá o que é uma energia renovável, o que é uma energia não renovável, quais são as fontes de energia. Muito importante, galera. A gente vai trabalhar aqui um conteúdo mais político, tá? Sobre a energia, especificamente no território brasileiro. Começando aqui pelas principais fontes de energia do Brasil, né? O Brasil ele tem um grande aproveitamento hidroelétrico. O que significa isso? Grande parte da energia brasileira advém da hidroeletricidade, ou seja, pela fonte de energia gerada através da água. Tá? A gente tem um destaque aí para as fontes renováveis, tá? Ou seja, são aquelas fontes de energia em que ocorre a possibilidade de renovação, que no nosso caso é a hidrelétrica, é a água. Fazem parte aí das fontes energéticas brasileiras o petróleo, a água, o carvão mineral, a lenha e carvão vegetal, o álcool e a energia nuclear. Tá? Tem um gráfico aí que ele é muito importante para a gente entender as fontes de energia do Brasil em relação ao mundo. Então tá lá. O que a gente está vendo em azul seria a fonte de energia não renovável. O que a gente está vendo ali num verde, eu acho, talvez, né? Seria as fontes de energias renováveis. E aí a gente consegue observar que no mundo a gente tem uma grande porcentagem aí com utilização através da fonte de energia não renovável, com destaque, obviamente, para o petróleo, os combustíveis fósseis. Tá? Já no Brasil, a gente consegue ver que as colunas, né, elas não é que elas estejam próximas, mas o Brasil se utiliza de bastante energia renovável. Né? A gente consegue observar aí uma porcentagem relativa, tá? Em relação ao uso de energia renovável no Brasil, ainda que a energia não renovável ela seja superior. Bom, aqui a gente está vendo uma tabela do consumo de energia segundo a fonte, com destaque aí para o petróleo, né? 42% do consumo de energia advém do petróleo, seguida aí de álcool e bagaço da cana, que seria a biomassa, 15%, a hidráulica, né? 14%, e aí vale destacar que a geração de energia através das usinas hidrelétricas, que seria a hidráulica, né? Elas são essenciais para o país, sobretudo no abastecimento de energia. Né? E aí a gente sabe que o Brasil, a gente tem a predominância aqui de climas úmidos, né? Isso vai favorecer bastante o aproveitamento desse tipo de geração de energia, que são as usinas hidrelétricas. Tá? Depois a gente tem aí lenha e carvão vegetal, né? Depois gás natural, carvão mineral, e aí vale mencionar que o carvão mineral no Brasil ele não tem uma boa qualidade. O que eu quero dizer com isso? O carvão brasileiro, sobretudo mineral, tá, galera? Não é o vegetal, é o mineral. O carvão mineral ele não apresenta um poder calorífico alto, né? Ele não tem um alto poder de combustão, o que faz aí o Brasil importar carvão para utilizar dentro das suas termoelétricas e nas indústrias como um todo. Tá? Depois a gente pode citar o urânio, né? Essencial aí para a geração de usina nuclear. Aqui a gente já tem um gráfico referente às fontes de energia, né? Quais são os setores da sociedade aí que mais consomem energia. E aí a gente vai ver um destaque grande para o setor industrial e transporte, né? Seguido ali de um setor energético. Depois a gente tem o residencial, comercial e agropecuário também, né? Seguido ali do setor não energético e o público. Então, assim, o que é interessante você notar aqui quais são os principais setores da sociedade que estão consumindo energia, né? Sobretudo a indústria e o transporte. E o menor preponderante aí seria o residencial. Tá? É isso que é importante você levar em consideração desse gráfico. Vamos trabalhar um pouquinho cada fonte de energia aí essencial do Brasil. Vamos aprofundar a nossa discussão, a começar pelo petróleo. Né? O primeiro poço de petróleo
perfurado no território brasileiro, em Salvador, foi em 1938 e foi graças à formação de um cartel, né, conhecido ali como Sete Irmãs, que seria as 7 empresas mais importantes, né, mundialmente para esse tipo de atividade, que seria a exploração de petróleo. O que incentivou a criação de um Conselho Nacional de Petróleo, né? Isso foi fundamental para começar a tratar desses assuntos. Mais adiante a gente vai ver que esse Conselho Nacional de Petróleo viria a ser o que a gente conhece hoje como ANP, Agência Nacional de Petróleo. Tá? Em 1953, já no governo aí de Getúlio Vargas, né, a gente tem a criação da Petrobras. Isso foi fundamental, galera. Por quê? A criação da Petrobras, ela marcou aí um monopólio, né, de extração do petróleo brasileiro. Não só a extração, mas o transporte e o próprio refino também. Muitos estrangeiros estavam de olho nesse petróleo. Então Getúlio Vargas afirmou, né, que esse petróleo seria brasileiro. E aí criou-se até um slogan para isso, conhecido como "O petróleo é o nosso". Tá? E aí vale ressaltar que nesse momento o Brasil inicia a sua fase de industrialização, sobretudo com as indústrias de base, né? Que seriam essas indústrias extrativistas, tá? No caso da Petrobras. Então, a criação da Petrobras ela foi fundamental, tá? Tanto para um processo de industrialização do Brasil, como também para marcar o domínio, né, extrativista do petróleo, né, para o Brasil. Em 1973, a gente vai ter uma crise do petróleo, né, conhecida ali como o primeiro choque do petróleo. Isso vai se dar devido a uma guerra que os Estados Unidos vai perder lá no Oriente Médio. Na verdade, ele vai ganhar essa guerra, né, o que vai fazer com que os países que fazem parte ali da OPEP, né, que seriam os países exportadores de petróleo no mundo, sobretudo ali do Oriente Médio, onde tem grandes reservas petrolíferas, aumentem os preços dos barris. Aumentando o preço do barril, isso vai afetar diretamente os Estados Unidos, que já é dependente do petróleo desde a segunda Revolução Industrial. Tá? Aumentando os preços do barris, afeta a economia norte-americana. Afetando a economia norte-americana, vai afetar também a economia de diversos outros países pelo mundo. Tá? Bom, então esse choque do petróleo, né, esse primeiro choque que ocorreu ali em 73, vai ser essencial para o Brasil ver que ele é dependente também do petróleo externo, né? Apenas 14% o Brasil conseguia extrair aqui no seu território. Então isso fez com que o Brasil visse que era necessário aumentar a sua produção aqui. Tá? E aí começou-se a ocorrer incentivos, né, para fazer acordos de extração de petróleo, sobretudo com grupos privados, né, empresas privadas, ou seja, aquelas empresas que não pertencem ao Brasil. E aí vale lembrar que a Petrobras, ela, que é uma criação de Getúlio Vargas, ela era uma empresa estatal. Tá? Sendo que com esse acordo, algumas empresas começaram a se tornar sócias, né, da Petrobras, no sentido de explorar o território brasileiro em busca de petróleo. Tá? Mas aí em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, né, que é a Constituição que rege as nossas leis e normas hoje. Né? E aí a Constituição ela devolveu o monopólio para a Petrobras. Né? Somente a Petrobras teria o direito aí de estar extraindo, transportando e refinando o petróleo. Tá? Em 1995, a Petrobras ela vem a quebrar este monopólio. Isso tudo se dá aí devido ao momento neoliberal que o país começava a viver com Fernando Henrique Cardoso. Tá? Diversas regiões e diversas empresas começaram a se tornar privatizadas. Em 1997, a gente tem a criação da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que é uma autarquia que pertence ao governo brasileiro. O que é uma autarquia, galera? A autarquia ela é feita para regular as empresas privadas. Tá? Lembrando, uma empresa privada, o governo não tem nenhum direito, né? Não tem nenhuma obtenção de lucro, nenhuma participação. Porém, com a ANP, o governo ele cumpre o seu papel de estar fiscalizando, regulando essas empresas privadas dentro do território brasileiro. Tá? Em 2006,
a gente já tem aí 100% de abastecimento das necessidades de consumo externo. E isso é muito importante, porque foi o ano em que o Brasil mais extraiu e produziu petróleo. Tá? Isso tudo se deve à própria descoberta da Bacia de Campos, né, que representa aí 80% da produção nacional. A Bacia de Campos, ela vai ali, na verdade, ela vai ali do litoral do Espírito Santo até a nossa região aqui, até Arraial do Cabo. É uma área enorme com diversas reservas petrolíferas. Tá? E aí, nesse meio do caminho, tem Macaé, que é a capital nacional do petróleo, né? Ou seja, Macaé é uma cidade logística muito importante para a produção petrolífera aqui no estado do Rio de Janeiro. Em 2008, descobriu-se a camada pré-sal, né? Na ideia de aumentar a produtividade do petróleo e tudo mais, descobriu-se a camada pré-sal, que são reservas de petróleo, né, a cerca de 300 quilômetros abaixo do nível do mar, ainda na plataforma continental. Vale mencionar que a grande parte da extração de petróleo, né, da exploração de petróleo no Brasil, ela se dá dentro do mar, no que a gente chama de plataforma continental, sendo o estado do Rio de Janeiro o maior produtor da bacia de Campos. Ah, professor, a gente tem outras bacias petrolíferas? Sim, a gente também tem a bacia de Santos, né? Contudo, a bacia de Campos ela seja a mais importante, ela é a que tem mais poços de petróleo. Porém, ela não é totalmente brasileira, né? Ao longo aí da década de 90, de 2000, o governo ele começou a privatizar alguns poços de petróleo. Então, tem bastante empresas estrangeiras extraindo também aqui o nosso petróleo. Bom, já o gás natural, ele é um tipo de recurso que é encontrado junto com o petróleo, né? Até mesmo seu processo de formação. Ele é um pouco menos denso, então ele fica na parte superior das reservas petrolíferas. Tá? Na matriz energética brasileira, vem apresentando um crescimento, tá? Sobretudo em relação à própria utilização do petróleo. O que vai favorecer aí a utilização, né, do gás de cozinha, o GLP, né, o gás veicular, enfim, isso tudo para demonstrar esse avanço que o gás natural está sendo utilizado aí dentro da matriz energética. Tá? Parte do gás natural que a gente utiliza aqui vem da Bolívia. Né? O Brasil ele tem um acordo com a Bolívia, e a Bolívia que é um dos maiores produtores de gás natural, tá? E o Brasil se aproveita um pouco disso. Todo esse gás ele é transportado aí através dos gasodutos. Né? O que seriam gasodutos? Seriam enormes tubulações, né? Uma espécie de cano, tá? Em que é responsável por estar transportando esse gás. E aí, esse gás natural dentro da matriz ele tem sido bastante utilizado como combustível, como a gente estava falando aqui, né, sobretudo aí na utilização de combustível para carro e também na própria geração de termoeletricidade. E aí eu tenho um gráfico aqui que eu trouxe para vocês que está mostrando a evolução da participação dos estados na produção de gás natural. Só para vocês terem uma ideia de quais estados que estão produzindo mais gás natural dentro do território brasileiro. E aí a gente já destaca o próprio Rio de Janeiro. A gente viu que o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo, sobretudo dentro da bacia de Campos. Tá? E também tem um destaque aí na produção de gás natural, tá? Seguido do Amazonas. A gente tem aí também uma boa quantidade dentro da região do Espírito Santo, da Bahia. Tá? Enfim, só para vocês terem uma noção de quais estados estão com mais produção. Depois a gente tem o carvão mineral. E aí vamos lá, galera. A gente falou que o carvão mineral ele é de baixa qualidade, né? O que significa carvão de baixa qualidade? Significa que ele tem baixo carbono na sua composição. Ele não tem um poder calorífico alto, né? O poder de combustão dele é muito baixo, o que faz que o Brasil importe significativas reservas de carvão para utilizar dentro das suas termoelétricas, que talvez seja a principal utilização do carvão mineral aqui dentro do território brasileiro. E aí eu trouxe um mapa para vocês que vocês precisam estar ligados nisso, galera, que é o chamado cinturão carbonífero. Tá? O cinturão carbonífero é uma região de derramamento basáltico, tá? Derramamento de lava, que foi feito há milhares de anos atrás. É essa mancha rosa que vocês
estão observando aí nesse mapa. Ele fica localizado lá na região sul do Brasil. Tá? Inclusive nessa região é onde você encontra ali o solo de terra roxa, tá? Muito utilizado ali na produção do café. Tá? Um solo bastante fértil por ser oriundo de derramamento basáltico. Bom, já a energia elétrica, né, grande parte é oriunda das usinas hidrelétricas. E a gente sabe que as usinas hidrelétricas, elas são aquelas fontes, né, que geram energia através da água. Tá? Agora, elas acabam se beneficiando, né, em relação a outros tipos de usina, como a própria usina termoelétrica. Elas produzem menos impacto, né, no sentido de geração. Contudo, a gente sabe que ela também apresenta severos impactos socioambientais. Tá? Mas no momento de geração de energia, acaba se tornando uma energia limpa e renovável pela própria utilização de água. Tá? O governo brasileiro ele começou a investir em fontes de energia, né, até a década de 80. Chegou em 1980, o Brasil começou a querer se retirar desse tipo de setor, né, produtivo do território brasileiro. E aí o Brasil criou em 1990, né, um programa chamado de Programa Nacional de Desestatização, ou seja, empresas que seriam estatais, que pertenciam ao governo, começam a ser privatizadas. Né? E aí foi criada uma holding, né, chamada de Eletrobras, que seria uma empresa responsável pelo setor energético do Brasil. Tá? E em 1996, a Eletrobras foi criada ali em 1994, e em 1996 foi criada uma Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, que seria aquela autarquia, né, que pertenceria ao governo brasileiro para fiscalizar essas empresas privatizadas. Tá? Então veja, isso tudo favoreceu que o governo brasileiro começasse a se retirar desse tipo de produção de energia, né, a desse setor econômico que seria a produção de energia. E aí, em 2001, o Brasil passa por uma crise no setor de energia. Né? A gente vai ter apagões aí em 2009 e em 2012. Muito dessa crise energética que o Brasil vai vivenciar se explica, né, por fatores físicos e por falta de planejamento. Tá? Vamos lá. Fator físico porque o Brasil vai apresentar aí baixos índices pluviométricos. Né? E aí a gente sabe que se não tem chuva, a gente não tem a geração uma geração de energia favorável para as usinas hidrelétricas, tá? O que vai favorecer uma maior demanda pelas termoelétricas, que seriam aquelas usinas geradoras de energia com a utilização do carvão, altamente poluidoras. Tá? E isso acaba encarecendo a sua conta de energia. Tá? Foi feito ali incentivos, né, para a criação de novas usinas. A última que foi criada foi a usina de Belo Monte, lá na região norte, uma usina completamente polêmica. Tá? E a própria falta de planejamento. Por quê? Se você tem uma maior demanda por energia e você não tem um planejamento de construção de usinas hidrelétricas, né, ou usinas no geral, do que for, você acaba sobrecarregando o sistema que a gente tem hoje. Tá? Grande parte da usina, grande parte da energia que o Brasil utiliza vem da região do Paraná. Lá tem uma importante usina chamada de usina hidrelétrica do Itaipu, que não é uma usina totalmente brasileira, ela é uma usina binacional. O que seria isso? Uma usina que tem a sua administração compartilhada com o governo do Paraguai. Tá? E sobretudo porque você tem aí um grande potencial de aproveitamento energético dentro da bacia hidrográfica do Paraná, como a gente já viu isso. Legal? Já a energia nuclear, né, ela começa a ser desenvolvida com o Programa Nuclear Brasileiro em 1969, né, a partir do governo brasileiro adquirir uma empresa americana que prevê a construção aí, de importantes usinas nucleares. Vale lembrar que o desenvolvimento de um programa nuclear no Brasil era fundamental também para desenvolver tecnologia em torno disso. E aí eu estou falando de material bélico. Tá? E aí esse acordo vai resultar na criação de uma usina hidrelétrica chamada de Angra 1, em 1972.
né? Foi muito problemático essa criação, né? Diversos problemas técnicos começaram a surgir. O seu fornecimento de energia só começou ali em 1985, porém, né, para normalizar todo o fornecimento e fornecer direitinho energia, só foi possível em 1995. Tá? Já em 1975, foi feito um acordo nuclear com a Alemanha, né? Ou seja, a Alemanha estaria disponibilizando toda a tecnologia através de uma empresa chamada de Siemens. Sendo que esse processo custou muito caro, o que fez com que a Alemanha abandonasse, né, esse acordo feito. Porém, estava previsto aí a criação de 8 usinas nucleares. Contudo, só começou a construir a usina de Angra 2. Tá? Claro que também teve alguns problemas sérios aí em torno disso tudo. Problemas técnicos, falta de verba e tudo mais. Tá? Já a construção de Angra 3, ela também estava prevista, mas ela nunca conseguiu ser concluída, né? Porque começa a esbarrar em empecilhos de licenças ambientais. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas para se criar uma usina nuclear, precisa se ter alguns cuidados. Né? Precisa estar próximo a recursos hídricos. É uma energia que, de certa forma, ela é muito perigosa, né? Ainda que seja uma energia com grande poder de geração, né? Ela acaba se tornando uma energia muito perigosa. Só para vocês terem uma ideia, uma explosão dessa usina que está lá em Angra dos Reis, né, chegaria aqui na nossa cidade tranquilamente. Tá? Então acaba se tornando uma energia muito perigosa, mas e o seu custo de implementação também é muito caro. Né? Mas sim, tem um alto poder de geração de energia. Bom, galera, já os biocombustíveis, né, eles são formados a partir da biomassa, que seria o bagaço da cana, semente de girassol e tudo mais. Tá? Em 2011, ela acaba se tornando a segunda fonte de energia mais consumida. Cada vez mais a gente tem aí um avanço, né, nesse tipo de geração de energia, sobretudo pela questão da sustentabilidade, né, pelo menor impacto ambiental que essa energia causa. Né. Acaba se tornando uma energia favorável para a produção. Né. O Brasil ele apresenta condições favoráveis para isso, exatamente porque você tem bastante terras para produzir, né, a cana, sendo que isso acaba criando um grande problema. Né. Ao mesmo tempo em que você tem áreas agricultáveis, né, para a produção de energia, você pode acabar comprometendo aí o abastecimento alimentar, né, das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de estar produzindo alimento para as pessoas, eu estou produzindo para gerar energia. Então cria aí um dilema dentro desse tipo de geração de energia. Mas ainda assim, né, ainda assim se torna uma fonte de energia alternativa, né, aos combustíveis fósseis do qual a gente é tão dependente hoje. É interessante que em 1975, decorrente ali daquela crise que se instaurou com os primeiros choques do petróleo em 73, o governo brasileiro criou um programa chamado de Proálcool. Né? Qual seria a ideia desse programa? Seria diminuir a dependência do Brasil em relação ao uso de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Tá? E aí o Brasil olhou para o seu território e viu quais eram as potencialidades que ele poderia utilizar para a geração de energia. E viu que ele tem bastante cana-de-açúcar, né? Bastante biomassa. Então ele criou o Proálcool para gerar o etanol, né? Para gerar o biodiesel. E a partir daí começar a utilizar esta fonte de energias para a criação de combustíveis e diminuir a dependência do petróleo. Bom, já a energia eólica e solar, ainda assim, né, são uma energia bastante cara. Ela é restrita dentro do mercado brasileiro, mas entendam que já apresenta um significativo avanço. Né? Diversas pessoas estão instalando painéis solares em suas casas. Então a gente tem um relativo avanço, tá, no país todo, mas acaba se tornando uma energia bastante cara ainda. O seu custo de implementação ele é caro. Claro que ao longo do ano, né, ao longo dos anos, essa energia, o retorno é muito favorável, mas a sua implementação ainda é cara. Então é muito comum você ver aí comércio utilizando, residências, né, que sejam relativamente grandes também utilizam, e isso a longo prazo eles vão se beneficiar na sua conta de luz. Legal? Mas assim,
são dois tipos de energia que ainda estão a avanço para o território brasileiro, tá? Tanto a energia eólica como a energia solar. Agora, engana-se quem acha que elas não geram impacto ambiental, elas também geram. Tá? A gente já viu aí que a energia solar ela gera um impacto através do seu processo de fabricação e a energia eólica, né, se não instalada corretamente, elas podem causar severos impactos ambientais, sobretudo em aves, em rotas migratórias, e elas geram ruído também, as suas hélices geram ruído, então causa ali uma poluição sonora. Bom, galera, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço.